Olá, estarei dando início à apresentação do trabalho de banco de dados. No meu grupo, nós escolhemos fazer uma modelagem de personagens em um sistema de RPG que foi denominado Hero Track. Antes de tudo, os integrantes do grupo são o Micael da Silva, o Gabriel da Silva, que sou eu, e o Lucas Gabriel. Em resumo, nosso trabalho Hero Track, nós escolhemos fazer uma modelagem de dados relativos aos usuários, aos personagens, aos itens, às missões, às recompensas, aos vilões, tudo relacionado às missões do RPG dentro do mundo virtual. Eventualmente nós criamos o minimundo, o diagrama de dados de relacionamento, o modelo lógico e, por fim, o dicionário de dados. Estarei fazendo a introdução do minimundo agora, onde nossa solução de gestão de dados foi concebida para jogos de RPG. Nesse nosso universo, nós denominamos que um usuário poderia possuir vários personagens, mas esses personagens eles pertenceriam exclusivamente a um único usuário. Os personagens eles evoluiriam a partir de níveis e classes, de acordo com o decorrer das missões. E essas classes eles poderiam ser arqueiros, guerreiros, magos, enfim, sistema de RPG. Também com isso nós criamos a gestão de inventário, onde esse inventário ele é um sistema em que ele vai organizar e denominar a quantidade de cada item que cada personagem possui, a partir das missões. Eles podem ganhar itens e aí o sistema vai organizar dentro do inventário do personagem. Nós também temos a progressão de missões, que o sistema ele vai monitorar as missões que foram aceitas, as que estão ativas e as que já foram finalizadas por cada personagem ou herói individualmente. E também em nosso sistema nós gerimos um saque, um drop, uma quantidade de itens que podem ser dropados, podem ser recolhidos como recompensas através da finalização das missões, derrotando vilões ou finalizando as missões. E o nível de cada item ele varia de acordo com a junção entre o vilão e a missão. E nisso nós criamos uma relação com o inventário, para onde os itens vão pós finalização das missões. Bom, eu me chamo Lucas e a minha parte do trabalho ficou com explicar o que é o DR, que é o Diagrama de Entidade de Relacionamento. Bom, o DR é nada mais nada menos que a representação visual do banco de dados, a representação gráfica, a representação visual do banco de dados. Então, bora lá. A relação entre o usuário e personagem, começando aqui pelo começo, a relação entre o usuário e personagem é a relação possui. E a cardinalidade entre o usuário e personagem é 1 para N. Por que 1 para N? Porque o usuário ele tem que ter um personagem, mas também ele pode ter vários personagens, por isso que é 1 para N. E a relação entre personagem e usuário é 1 para 1. Por quê? Porque o personagem tem que ter um usuário, porém apenas um personagem, entendeu? O personagem só pode ter apenas um usuário. Não é o mesmo personagem para vários usuários. Então, seguindo aqui, temos aqui a relação de personagem e item, que acabou gerando uma relação de inventário, E essa relação de inventário gerou uma tabela, que é a tabela inventário. E aí a relação entre personagem e item é 0 para N. Por que 0 para N? Porque o personagem, ele pode ter nenhum item, mas também ele pode ter vários itens. E a relação de item para personagem é 0 para N também. Por quê? Porque pode ser que tenha nenhum item no personagem, mas também pode ser que tenha vários itens no personagem. Por isso que é 0 para N. Seguindo aqui, temos a relação de personagem e missão. Essa relação de personagem e missão gerou o relacionamento que é progresso. Temos aqui o relacionamento progresso, que também tem uma tabela derivada desse relacionamento. E a relação de personagem e missão é 0 para N. Por que é 0 para N? Porque o personagem ele pode estar inserido em nenhuma missão, 0 missões, mas também ele pode estar inserido em várias missões. Da mesma forma a missão pode ter nenhum personagem, mas também pode ter vários personagens. Por isso que é 0 para N também, a relação entre missão e personagem. Seguindo aqui, temos aqui a tabela missão e vilão, que também gerou o que tem aqui. Temos aqui o relacionamento que é local, entre missão e vilão. E a cardinalidade de missão entre missão e vilão é de 1 para N. Por que é 1 para N? Porque a missão tem que ter um vilão, é obrigatório ter um vilão, e também pode ter vários vilões. E entre vilão e missão é 1 para 1. Por quê? Porque o vilão ele tem que estar inserido em uma missão, é obrigatório estar inserido em uma missão,
Mas também ele só pode estar dentro de uma missão. Diferente aqui entre missão e vilão, né? Porque a missão, né? Tem que ter um vilão, é obrigatório ter um vilão, mas também pode ter vários vilões, né? No caso, tem várias missões com vários vilões. Isso que é um pra N. E a relação entre vilão e item é 0 para N. E falar aqui do relacionamento, né? O relacionamento entre vilão e item é drops, que também tem uma tabela, né, derivada desse relacionamento entre item e vilão, que é a tabela drops. Enfim, e a cardinalidade, né, entre vilão e item é de 0 para N. Por que é 0 para N? Porque o vilão ele pode ter nenhum item, ele pode dropar nenhum item quando ele morrer, mas também ele pode dropar vários itens. E a relação entre item e vilão é 0 para N. Por que é 0 para N? Porque o item, ele pode ser que não tenha nenhum item no vilão, né? O item ele pode não estar inserido em um vilão, mas também ele pode estar inserido em vários vilões. Seguindo aqui, é isso. Basicamente isso. Aqui representa as tabelas associativas, respeitando as regras de mapeamento relacional. Enfim, seguindo aqui, essa é a representação, né, das tabelas visualmente. E aqui em usuário temos aqui a chave primária, que é o ID do usuário, que é uma chave única. A cardinalidade eu já expliquei. E aqui em personagem temos também uma chave primária, né, em personagem. E em personagem, né, na tabela de personagens, vamos ter também uma chave estrangeira, que é referenciando a qual personagem, a qual usuário esse personagem pertence. Por isso que tem a chave estrangeira de usuário, para representar isso. Aqui em Progress temos duas chaves estrangeiras, que é a chave estrangeira do personagem, né, do ID do personagem, e a chave estrangeira da missão, para referenciar a qual missão e a qual personagem esse Progress está. Seguindo aqui temos inventário, que tem a chave estrangeira do item, né? E também temos aqui a chave estrangeira do personagem, para referenciar a qual personagem esse item pertence. Aqui temos a tabela item, né, que tem uma chave primária. Seguindo aqui temos a tabela drops, que tem a chave estrangeira do vilão e a chave estrangeira, né, do item. Por quê? Porque aqui tem que referenciar a qual vilão esse item pertence, por isso que tem a chave estrangeira dos dois. E aqui temos aqui a tabela, né, do vilão, que tem o ID do vilão, o ID único do vilão, a chave primária do vilão. E temos aqui a chave estrangeira da missão. Por quê? Porque, como falamos anteriormente, um vilão pertence a uma missão. Por isso que tem já a chave estrangeira inserida dentro da tabela do vilão. A chave estrangeira da missão. E aqui temos aqui a chave estrangeira do vilão também, né, para referenciar a qual vilão essa missão pertence. E temos também aqui a chave primária da missão, né, na tabela missão. E, bom, basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido perfeitamente. E fiquem agora com o dicionário de dados. Muito obrigado. Muito bem. Dando continuidade, agora vamos tentar materializar toda essa estrutura lógica que foi falado anteriormente através do nosso dicionário de dados e tentar validar aqui o sistema com exemplos reais no apêndice A, que colamos mais à frente. Pois bem, a parte do dicionário, consideramos que ela é o coração técnico desse sistema de modelagem e definimos em 3 tópicos: a padronização, regras de negócio e relacionamentos. A padronização diz respeito à organização das tabelas. O nosso dicionário de dados ele foi organizado em 8 tabelas e tivemos o cuidado de definir tipos de dados precisos, como, por exemplo, decimal para valores financeiros e o datetime para registros temporais, garantindo a eficiência do armazenamento. Então, como a gente pode ver nas tabelas, tem o tipo integer também, tipo varchar, variable character. Temos aqui embaixo o tipo decimal, como falado, que vai servir para precificar, né, o preço de mercado do item, precificação do item dentro da dinâmica do jogo. E o tipo datetime, que seria o registro temporal do início de uma quest, do início de uma missão. Segundo tópico são regras de negócio,
E a gente pode ver aqui que na tabela 2, tabela do personagem, e na tabela 5 do vilão, aplicamos restrições não nulas e único. Então podemos ver aqui único, não nulo, não nulo. Na tabela do vilão também tem essas restrições. E isso vai evitar, na prática, que possa existir dois vilões com o mesmo nome, por exemplo. Então, fazendo essa mecânica, a gente garante a consistência do nosso banco de dados. E o tópico 3 são relacionamentos, que é um ponto crucial que a gente pode observar na tabela 6, que é a missão. E aqui a chave estrangeira FK do vilão, no caso, ela está ligada à a missão ao seu boss local, que vai transformar o DR numa estrutura relacional funcional. Então temos o ID do vilão dentro da tabela missão. Pois bem, aqui temos o apêndice A com exemplos de instâncias. E esse apêndice vai servir como uma espécie de prova do nosso conceito. Dividimos em dois tópicos, a integridade referencial e relacionamentos complexos muitos para muitos. Na integridade, a gente vai observar que o usuário ID1, ele está possuindo aqui o personagem ID1, né? Que seria esse personagem aqui. E a gente comprova isso vindo aqui na chave estrangeira. Isso garante, isso prova, na verdade, que na nossa modelagem não há dados soltos. Tudo está conectado e tudo está amarrado pelas chaves. No tópico 2, nós temos relacionamentos complexos, muitos para muitos. E a gente vai ver aqui nas tabelas associativas, como a de recompensa do vilão, recompensa vilão, mostramos como o sistema gere o loot, como ele vai gerenciar esse loot. Por exemplo, o vilão 504, que seria aqui o vilão cabeça de cuia, ele tem uma chance de dropagem, chance de drop, de 15% para um determinado item, né? Um item específico. Ou seja, isso vai acabar demonstrando, provando na prática, que o banco suporta mecânicas de jogo mais complexas. Partindo aqui para a conclusão, a gente vai poder concluir que a modelagem do sistema HeroTrack ele permitiu aplicar conceitos fundamentais de bases de dados relacionais, como a normalização e a resolução de relacionamentos muitos para muitos, através de tabelas de ligação. O modelo resultante está apto para ser implementado no SGBD real, garantindo que o progresso dos jogadores seja armazenado sem redundâncias ou perdas de integridade. Espero que tenham compreendido e esse é o nosso trabalho de modelagem conceitual de banco de dados.